Eu iniciei aqui a gravação, deixa eu já compartilhar aqui. Então, Tiago, relembrando aqui na nossa última aula, né, eu já fiz os disclaimers aqui, né, expliquei que por ter só 30 horas, né, geralmente você tem pouco tempo, né, dá duas, no máximo três aulas, tem turma, igual eu estava dando aula agora para uma turma, e pelo cronograma e só deu uma web aula, né? Eu tive que fazer uma aula extra, já deixar lá postado e hoje finalizar com eles, né? Então, assim, é complicado. Você tem que se desdobrar aí, porque e são três atividades, né? Três atividades bem complexas. Aí, assim, pensando nisso, né? Que eu alinhei aí, né? Com a monitora de vocês aqui, a Larissa, até então, né? E o pessoal aí de Niquelândia. Ela até já deixou o rótulo aqui, né, para postagem ficar o mais rápido possível. Até amanhã já vai estar postada para vocês aqui, ó. Já deixou o rótulo aqui. E eu estava dando uma olhadinha na primeira aula aqui para ver onde que parou, né? Análise da atividade um e 2 aqui, parte um, né? Então, já sem delongas aqui, ó, lembrando que a gente fez, geralmente eu faço a pastinha aqui, né, para a gente ver como que a gente analisar cada um aqui, e não fazer análise novamente, né? Vamos lá em situação de aprendizagem. Baixar a folha da terceira atividade, né, que é a atividade 2, parte 2. Eu tinha até baixado um aqui da aula anterior. Então, eu já preparei aqui, pegar aqui as. Eu preparei aqui, Thiago, só recapitulando aqui, ó. Lembra lá da atividade um que a gente viu na semana passada? Daí eu expliquei, né, o que que era o fator de demanda, ou fator de potência, desculpa, né? Demanda é outra coisa. Lembro sim, professor. Daí o que se espera que vocês entreguem são esses cálculos aqui, né? Então, lembra que eu frisei aqui, ó, que tem que ter cuidado, ó, principalmente no segundo cálculo aqui, para saber a quantidade em reais aqui, né? Que se não fizer a correção do fator de potência, né? Vai dar um valor positivo, né? Tipo, igual aqui, ó, R$ 14. Aqui, ó, na segunda hora deu R$ 18,74. Na terceira, ó, não corrigiu novamente, deu deu R$ 12,66. Então, esses valores, por você não corrigir, eles vão se somando. Vamos pegar uma hora aqui, aqui, ó, na sétima hora aqui, ó, como ele corrigiu o fator de potência, inclusive deu, ô Thiago, fecha o seu microfone aí, porque aí tá dando ruído aqui, vai atrapalhar a aula aqui, pessoal. Então, obrigado. Então, aqui, ó, na sétima hora aqui, ele corrigiu ele não só corrigiu o fator de potência, ó, só que o valor foi acima do recomendado pela, né, Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Então, foi, né, ó, aí deu um valor negativo. Sempre quando o denominador é maior que o numerador aqui, ó, e nessa conta, ó, -1, aí ele vai dar um valor negativo no final. Como dá um valor negativo, então você considera nulo. Ou seja,
Se der nulo, é porque ele corrigiu, como diz, em cima da régua, ou seja, ele fez a correção do fator de potência exatamente com 0,92, né? Por isso que eu falei, em cima da régua. Agora, se ele fizer melhor, 0,93, 0,94, 0,95 ou até 1, por exemplo, ele está superando as expectativas, ou seja, ele está drenando muito mais energia magnetizante do que o assim, o recomendável, vamos dizer assim, né, para ter uma eficiência relativa, uma eficiência boa aí no sistema elétrico de potência na hora que ele está consumindo, né, sem injetar energia magnetizante, aumentando a tensão de pico, né, para valores acima do valor das máquinas, podendo queimar ou ficar desarmando disjuntor de média tensão, disjuntor de baixa tensão, chave fusível lá na rede de distribuição, no ponto de entrega, né? Então, sempre quando der valor negativo, você considera como zero aqui. Que aí, lembrando da última aula, né? Eu falei, ó, tem um valor fixo, né? Eu joguei um valor fictício, R$ 10.000, né? Que dentro do contrato de demanda, se tudo der certo, ou seja, se ele corrigir o fator de potência 24 horas por dia, né? Enquanto tem produção, e nos 22 dias, né? Lá aqui, que é o de faturamento aqui do Moinhos Tambari, né? Ele só vai pagar os 10.000, que é o do contrato de demanda. Agora, se ele não corrigir, vai ser acrescido, ó, cada hora que ele não faz essa correção, ó, dos 10.000 mais R$ 14, né? Aqui deu, ó, mais R$ 11, mais 12, né? Aí tem o horário de ponta, lembra que eu falei, ó? O horário de ponta aqui, ó, na fórmula. O valor aqui, ó, não é mais aqueles 4 centavos, né? Dá quase 8 centavos aqui, que é um valor maior. Lembra que eu até falei do o, o comportamento, né, do consumidor, né? E os circuitos, né? O sistema elétrico de potência, ele é mais solicitado, principalmente, né, nesse horário, né, das 18, estatisticamente, né, nesse horário, entre as 18 e as 21 horas. Aí depois das 21 horas, geralmente as indústrias, elas tiram o grupo motor gerador, né, uns 15 minutos depois, às vezes até 30 minutos, aí eles voltam a utilizar a rede de energia normal, né, já que a fatura diminuiu, né? O quilowatt-hora aí diminuiu, né? Aí vai ser dentro da modalidade tarifária, né? Que é tarifa verde, tarifa verde, amarela, azul, tem a branca e por aí vai, né? A mais nova é a branca. Aí daí, lembra que a segunda atividade era para você alimentar a tabela e os dados aqui, ó, por exemplo, ó, 18 aqui, às 19, né? Os dados que foram alimentados aqui, que era o quê? O fator de potência registrado na hora pelo analisador de energia e a quantidade de quilowatt-horas, né? Registrado também pelo esse analisador de energia. E a segunda tarefa, né? Que é essa aqui no, no formulário aqui, né? Eu fiz até esse de respostas esperadas aqui, ó. Lembra que eu falei que vocês poderiam simplesmente vir aqui, né? E registrar cálculo que vocês fizeram aqui, ó. Tá vendo? Ó, o primeiro deu 603, poderia vir aqui e registrar de boa, né? O segundo aqui, que é o valor em reais aqui, você pode vir aqui e registra. Boa. Lembra que eu dei a segunda opção, né, que seria o desejável, ainda mais vocês trabalhando aí, né, como eletrotécnico, né, como analistas aí, né? O ideal é você fazer essa automatização aqui. Então eu fiz ela aqui, ó, só para vocês perceberem aqui, ó, o B7, o que que é o B7 aqui, ó? É a quantidade de quilowatt-hora, essa mesma fórmula aqui, ó, 300, aí multiplicado, a multiplicação aí no Excel aí é o asterisco aí, ó, multiplicado. Aí dentro aqui, ó, do parêntese aqui, ó, para você não errar na fórmula aqui, ó, você tem a fração, né?
Aí o que que eu fiz aqui? Eu coloquei a fração aqui dentro, ó, 0,92, que é o da fórmula aí pela resolução, né, lá da Agência Nacional de Energia Elétrica, né? As várias resoluções aí, sempre elas estão sendo atualizadas, né? E o F7 é quem, ó? É isso daqui, ó. Quando você põe nesse modo aqui, ele mostra tudinho aqui, ó, que é o fator de potência registrado aqui, né? Então, fazendo essa automatização aqui, né? Você tem já o valor aqui expresso aqui na tabela. Então, você pode simplesmente, depois de fazer o cálculo aqui, ir alimentando, lembrando que a tarefa, isso aqui é porque eu já fiz aqui, já preenchi. A tarefa é o quê? É você calcular, né? Calcula na primeira tarefa e a segunda aqui é você registrar aqui, ó, na coluna de demandas e depois fazer o registro na coluna de consumo. Daí eu deixei em amarelo aqui, né? Justamente para eu não errar na hora dos cálculos aqui, ó, na ponta aqui. E a segundo cálculo aqui, ó, o pulo do gato, tá nesses valores aqui. Eu poderia simplesmente na fórmula aqui, ó, se a gente analisar aqui, ó, quem que é o B7? Vou até colocar aqui, ó. Quem que é o B7 aqui? É o 300, ó. Que é o CAT, que é o consumo, né, registrado pelo analisador de energia, né? Aí a fórmula, ó, 0,92 dividido pelo que foi registrado pelo analisador de energia na célula F7 aqui, ó, né? Menos um. Tá vendo aqui, ó, que eu tive o cuidado aqui, ó. Se você for fazer o cálculo aqui na calculadora, ó, nessa aqui, por exemplo, aqui, ó, que dá para você fazer melhor aqui, ó. Esses cálculos que a gente faz aqui, a gente tende a dar uma errada aqui neles aqui, ó. Aí geralmente, ó, você pode fazer do jeito que está aqui na fórmula e você pode otimizar aqui, ó, 300, por exemplo, multiplicado, aí, abre o parêntese aqui, olha, zero, que é 0,92 dividido 0,45, né? Agora, essa daqui, ó, a fração aqui, ó, menos um. E aqui eu tô fazendo igualzinho, tá na a fórmula, na resolução, ó. Eu poderia ter pego, ó, 300 vezes 0,00472 aqui, né? E depois multiplicado com essa fração aqui. Eu poderia ter feito isso, ó, 0,04722 aqui. Aí, ó. Agora, não, professor, mas eu não tenho essa calculadora aqui, eu tenho essa daqui, ó. Então, basicamente, assim, pela experiência que eu tenho, o aluno geralmente ele erra mais na hora do cálculo do que propriamente na hora de, se a gente for replicar isso aqui, ó, né, nessa Cássio da vida, ela dá um pouco mais de trabalho aqui, né? Então, já vou otimizar aqui, ó, 300, aí vezes. Eu já vou pegar logo esse valor aqui, ó, multiplicado por 0,0472 multiplicado. Aí agora sim, ó, vou pôr aqui dentro da fração, ó, vou criar a fração. Aí você aperta, ó, Shift, a segunda função, né? Esse INS é insere, né? Aí você põe aqui Shift, insere, rapidão aqui. Shift, insere. Ah, agora sim. É porque tem que ser em cima do caractere aqui, você não pode ser no vazio, não. É porque eu tô montando aqui, ó, eu coloquei o parêntese aqui, ó. Aí agora eu posso fazer o cálculo dessa fração aqui, ó. Aí, ó, ponto. Praticamente eu estou fazendo igualzinho aqui, ó, tá na fórmula aqui, ó. Tá vendo que eu criei duas, e depois que eu ponho esse insere aqui, ó, eu consigo colocar os parênteses aqui. Aí, geralmente, quando eu faço o cálculo nessa Cássio aqui, eu costumo deixar essa memória aqui e aí só ir reaproveitando os outros valores aqui. É mais trabalhoso nela aqui, ó.
Ó, tá vendo que eu coloquei, ó, a multiplicação primeiro, né? O 300, o 0,04722 aqui, né? Aí só depois é que eu coloquei a fração. Aí nessa calculadora aqui eu posso utilizar ainda esse recurso, que, ó, por exemplo, dentro do parêntese aqui da fração, ó, eu ponho 0,92. Tá vendo essa tecla aqui? Eu posso pôr dividido, ou então essa outra tecla aqui de fração parcial, ela também é divisão, ó, só que ela aparece esse símbolo aqui, ó. É a mesma coisa que se eu apertasse o dividido aqui. Não, eu só pus 0,2, ó. Tá vendo? Já ia errando aí, ó. Só deletar aqui, é 0,92. Aí coloquei esse símbolo aqui, ó, que é esse dividido aqui. Não, professor, faz o normal, tá bom. Aí dividido, o 0,45, ou zero aqui, né? Porque aí fica. Agora, ó, no último final aqui, ó, menos um, ó. Aí menos um. Tá vendo que para montar aqui, quando eu tenho só uma linha, é mais difícil. Aí, ó, deu R$ 14, né? E, né, aproximando, daria os 79 aqui, ó. Essa aqui tem, o nível de precisão dela é menor do que essa outra aqui, ó. Então, você está vendo o tanto que foi difícil? Aí, por exemplo, eu quero fazer esse cálculo de baixo aqui, ó. Aí eu apertaria o zero aqui, ó. Ponho para cima. Não, põe o zero ela aqui, ó. Põe na setinha aqui de lado, ó. Aí eu tenho a equação novamente. Aí eu posso editar. Como é que eu edito? Depois que você navega aqui na equação, ó. Aí você navega, você vai para o primeiro caractere aqui, ó. Aí você vem Shift, insere aqui, ó. Que é essa segunda função, né? Na tecla Delete aqui, ó. Tá vendo que começou esse quadradinho aqui começou a piscar, né? Então ele já está em modo de edição. Então o segundo ele é o quê? Vamos pegar esse cálculo, esse segundo cálculo aqui, ó. Você pega as multiplicações primeiro, ó. Aqui em vez de 300 é 380. E nesse modo de edição, quando fica esse quadradinho piscando, ó, eu aperto aqui, ó, na frente, eu quero apagar o zero aqui, né? O zero aqui do 300 e transformar em 380, ó, eu aperto aqui, delete. Tá vendo? Agora virou 30. Agora digito 80, o 8, né? Aí deu, ó. Agora eu editei, em vez de 300, que é da última fórmula aqui, ó, tá 380. Vamos ver. É 0,45 ainda, então não preciso mudar. Então já pelo menos a fração tá ok. Lembrando que você faz a multiplicação primeiro, ó. O fator o 0,0472 ainda é o mesmo. O único que mudou foi a potência aqui, o que foi consumido aqui na hora aqui, ó. 380, já alterei ele, né? E o E aqui, ó, o fator de potência registrada ainda foi 0,45, né? Então já mudei, né? Tá vendo que na Cássio ela é mais difícil de fazer. Então, beleza, já dá para fazer a conta de novo sem precisar. Olha, ó, deu R$ 18,74. Então você está vendo que, por isso que eu uso essa aqui, a HP. E esse programa aqui, ele é gratuito, viu? Se você colocar lá HP, né, 50G, emulador, você acha aí, né? Depois, se você quiser, até eu mostro o link para vocês aí. Mas é fácil achar. Eu gosto de usar essa daqui que tem esse modo aqui de equação, ó. Quando você aperta a laranja e o equal aqui, ó. Aí ele entra nesse modo de equação algébrica aqui. Nesse é mais difícil fazer o cálculo. Às vezes você erra, não porque você não entendeu a teoria, você erra porque você, né, errou aqui na hora de fazer a equação nessa Cássio aqui. Beleza. Então, ó, voltando aqui, ó, você pode fazer automatização, ó. Da primeira coluna, lembra que a segunda é você fazer os mesmos cálculos, só que automatizando aqui, ó, tá vendo? Foi automatizando. Lembrando que o consumo fora de ponta aqui, ó,
eu coloquei no endereço K7 aqui, ó. Por isso que na equação, hum, não, na primeira não precisa dele não, né? Só precisa do fator de potência, que a única variável que muda é a do fator de potência, né? E do consumo aqui e a demanda aqui, né? A quantidade de potência que o analisador de energia colheu aqui, né? Então, essas duas colunas aqui que operam para eu achar o valor aqui de consumo. Agora, na coluna consumo, né? O pulo do gato é você colocar, né? Eu coloquei o valor aqui, ó, do período fora de ponta e do período de ponta, ó, nessa célula aqui, ó. O do de ponta coloquei no K7. E na ponta eu coloquei no K9. É por isso que na equação aqui, ó, tá aqui, ó, K7. Eu coloquei multiplicação, porque vocês viram que é mais fácil fazer isso, ainda mais se é o cálculo semelhante ao cálculo que a gente faz no Macássio, né? Para a gente não errar, né? Tá vendo que eu coloquei, ó, igual na calculadora aqui, ó. Coloquei dois parênteses aqui, ó. O numerador, o denominador aqui, ó, que é o fator de potência aqui. Então, você pode fazer de dois jeitos. Você pode simplesmente registrar o que você calculou na primeira tarefa, ou então fazer a automatização, tá vendo? Que a fórmula vai mudando. Tendo cuidado, ó, na hora que você chegar aqui na parte da coluna aqui que deu zero ou que deu negativo, ó, vamos chegar numa que deu negativo aqui. Isso aqui, ó, 12ª hora aqui, ó, né? Lá para o meio-dia aqui, ó. Deu negativo. Então, você tá vendo que aqui, ó, nesses pontos aqui, ó, 12ª hora aqui, ó, onde deu negativo ou zero, eu nem coloquei a fórmula, porque senão ia dar errado. Porque depois que eu faço a soma, né, e daí ele ia somar com o número negativo e a fatura a mais, né, da não correção do fator de potência, e o valor ia ser alterado. Então, vocês prestem atenção na hora que dá zero, beleza, né? Ok, você poderia pôr a fórmula aqui. O problema é quando por exemplo, aqui na fórmula aqui, ó, o denominador ele é maior que o numerador, aí sempre o valor aqui, ó, vai dar negativo. Aí eu tive o cuidado de deixar tudo zero. Onde dá negativo, eu já deixo o valor, não ponho a fórmula aqui não. Onde dá zero, eu poderia colocar a fórmula também, que aí daria certo, do mesmo jeito, ó. Tá vendo, ó, dá 6 horas aqui, ó. Deixa eu ver. Não, ó, das 7 horas até às 15 horas, ó, ele fez a correção do fator de potência, ó. Em alguns períodos, ó, ele até extrapolou, assim, ele foi acima do valor recomendado, né? O ideal seria chegar no 1, né? Mas ele já chegando em 0,92, ele já não, já, ele já fez a correção do fator de potência aqui desejável aí pela ANEEL, né? Então, você toma cuidado aqui, não coloquem a fórmula, ó, já deixa o valor zerado aqui, né? Já que vocês fizeram a primeira tarefa, né? Partindo do princípio aqui, e na hora do período na ponta, né? Igual eu falei na aula anterior aí, né? Eu dei a dica de você colocar numa cor diferente, né? Para você não esquecer, né? Que são essas 3 horas aqui, ó, das 18 até as 21, né? E daí, lembrando que na hora de automatizar por a fórmula aqui, ó, lembrando, vocês podem pôr, ou vocês podem colocar o valor aqui num local aqui fora da. É porque eu pus isso aqui para ficar mais fácil da gente analisar aqui na aula, né? Mas você poderia simplesmente, né, em vez de pôr aqui no K9, né? Você poderia pôr o valor. Em vez de K9, você coloca 0,07452, né? Poderia fazer desses dois jeitos aqui. Geralmente o pessoal faz desse jeito, né? Eu pus aqui que é para justamente para eu poder explicar na hora que a gente analisa a tarefa, as respostas esperadas, né? Para vocês conseguirem entender aqui, ó.
Então, qual que é a maior dificuldade? É geralmente você fazer o cálculo na Cássio aqui, na primeira tarefa aqui na mão, e você montar a equação, né, na segunda tarefa aqui, ó, na automatização também. Então, vocês têm essas duas opções aqui, ó. E lembrando, ó, faça um somatório do dia aqui. Então, se a gente fosse levar assim ao pé da letra, né, para o mundo real, só esse dia aqui, nas horas em que ele não corrigiu o fator de potência, ó, deu um valor a mais. Então, lembra lá dos R$ 10.000, ia o quê? Ia acrescer, né, desse dia aqui, ó, deu R$ 186,74 aqui, ó. Daí eu coloquei a fórmula aqui do Excel aqui, ó, igual soma, né, entre parênteses aqui, ó, eu pedi para ele fazer a soma do J7, né, da célula J7 até a célula, né, a J30. Já que eu tomei o cuidado onde é negativo, eu já deixei o valor zero, né, que é da fórmula, né, e dos parâmetros aí das resoluções aí da ANEL, né, e aí deu R$ 186,74 aí, né, do dia. Aí lembrando, né, professor, se fosse então, se ele se comportasse do mesmo jeito nos 22 dias aí, né, eu teria o quê? Eu até tinha feito o cálculo aqui, ó, R$ 186. Ah, não, tem a vírgula aqui, né? Vírgula 74 centavos, né? Multiplicado pelos 22 dias de faturamento, né? Olha, deu R$ 4.108,28. Ou seja, se tudo der certo, ele só pagaria os 10.000 que era do contrato de demanda, né? Ou seja, é proporcional a ou 100%, né? Lá no contrato, ele utilizaria a planta inteira, ou então uma fração, né? Por exemplo. E lembrando que é durante um ano, né? Então, ele foi lá fazer o contrato de demanda e ele falou, não, vou só usar 60% da planta aí, né? Então, aí seria, vamos supor que 60%, sei lá, daria um valor de R$ 6.000, né, por mês. Então, seria apenas os R$ 6.000 durante os 6 meses, os 12 meses, né, um ano, até ele poder ter o direito de trocar fazer a renovação do contrato de demanda dele, né? E se ele não e se ele se comportasse desse mesmo jeito aqui, em algumas horas, não corrigindo o fator de potência, exatamente nos 22 dias, daria o quê? Um valor a mais na fatura de R$ 4.108,28 aí, né? E ainda tem o fato, e se ele ultrapassar, professor, a demanda que ele, por exemplo, 100%, né, que acho que dava 2.000, né, vamos ver aqui. Ele fala que a subestação, olha, uma potência de transformação instalada de 3.000 kVA aí. Então, vamos supor que ele resolveria, né, é, é, usar o 100% da instalação dele e por algum motivo ele comprou, sei lá, uma calandra a mais, comprou, sei lá, um outro maquinário lá, né, a mais aí, e colocou para rodar e extrapolou 100%. Então, fora os R$ 10.000, que é o valor fixo, fora esses, né, dos 22 dias, os R$ 4.108 aproximadamente, né? Ele ainda iria pagar uma tarifa de ultrapassagem, né? Tem um cliente aí, a Farma Limírio, na época ele pagou quase R$ 40.000. Se eu não me engano, o contrato de demanda dele, acho que era 12.000, uma coisa assim. Acho que era uns R$ 12.000. Ou seja, pensa, olha o tanto que ele pagou, né? Olha, 40.000 menos, né, R$ 12.000 aí. Aí, pensa. Por não correção de fator de potência e de ultrapassagem, que ele foi fazer graça lá, ó, pagou R$ 28.000 a mais. Eu lembro até hoje disso.
Foi mais ou menos isso aí que ele pagou lá mais. Então, beleza? Segunda atividade já foi aqui bastante analisada aqui. Agora deixa eu fechar, pessoal. Agora vamos para a terceira atividade aí, que é a atividade 2, parte 2 aí, né? Vou pegar aqui, galera. Então, ó, eu aconselho vocês, ó, deixa eu olhar aqui na formatação. Deixa eu ver se isso aqui é um underline aqui. É, ó. Aconselho vocês, se você for fazer no próprio Word aí, ó, você pegar, apagar aqui esse underline aqui e colocar e digitar o valor em si, tá bom? Que aí fica melhor. Porque às vezes o aluno digita o valor aqui assim, ó. Então vamos lá, né? Aqui, ó. Agora, essa aqui é a fórmula oficial aí para achar a potência reativa, né? Potência reativa aí, né? Na hora que a gente faz a correção. Lembrando aqui, ó, da aula anterior que eu comentei, né? Só para a gente pensar aqui nesse frame aqui, ó. Então, lembra da analogia que eu fiz aí do copo de cerveja, né? E geralmente todo professor faz aí, né? Então, eu falando a teoria na semana passada, né? Então, a potência que realiza trabalho é a cerveja, e a potência, né, que desperdiça energia, ou seja, e aqui você acaba pagando, né? O cliente industrial principalmente, né? Acaba pagando é a espuma, que é a energia magnetizante, né? A espuma, ela não é consumível, né? Então, mas você vai pagar ela toda. Então, é nessa alegoria, né, vamos dizer assim, né, vou dar uma de professor de literatura, né, nessa alegoria que a teoria, né, da potência aparente aí, ela está relacionada aí, né, potência aparente, potência ativa, que é a Lisa trabalha, né, e a reativa aí, né. Então, aí lembrando que eu até comentei na semana passada, né, que por a fórmula, né, a potência, a unidade de medida padrão aí, né, para trabalho elétrico aí, né, para potência elétrica, é o watts. Daí eles fizeram o artifício, né, de pegar a fórmula lá, né, se watts é igual a volt vezes ampere, né, para não ficar, por exemplo, pensa lá na IHM, tudo aparecendo em watts lá. Daí você teria que ver qual que era a potência maior, que provavelmente seria a potência aparente, da potência maior, a menor seria a reativa, e a intermediária seria a que estaria realizando o trabalho. Aí por isso que eles modificaram a unidade de medida, né? Na hora que você vê lá na IHM em watts, você já sabe que é a potência que realiza o trabalho. Na hora que você vê em volt-amperes, né? Aí você sabe, opa, é a potência aparente, mas é reativa. Aí daí eles colocaram o volt-ampere e o Rzinho, né, que é reativo, para você saber, né, pela unidade de medida, a alegoria que é o quê? A potência, né, que está sendo desperdiçada aí, né? Então, até nesse exemplo aqui do livro, aqui, esse livro aqui é muito bom aqui, ó, nesse cálculo aqui, ó, ele calculando a potência aparente aqui, ó, deu 2.200 volt-amperes aqui, ó. E já a reativa aqui, ó, ele fazendo o cálculo aqui, utilizando, né, e lembrando aqui que o cálculo é estruturado, né, através né, a gente utiliza a trigonometria aqui, né, o cálculo com o triângulo retângulo, né, olha, deu 880 volt-ampere reativo, ou seja, desses 2.200 aí, né, 880 está o quê? Está realizando trabalho negativo, ou seja, trabalho resistente, né, no significado do sistema elétrico, né, os barramentos, os cabos, eles estão se aquecendo, né, e tá o quê? E está injetando
né, picos de tensão, igual eu falei na semana passada, e spike, né? E esses spikes aí, eles vão além, né, além de, né, provocar aquecimento, né, porque é potência a mais, né? Ele vai o quê? Vai fazer com que, na melhor das hipóteses, os disjuntores de baixa tensão, os disjuntores de alta na subestação, as chaves fusíveis na malha de distribuição urbana na rua, né, elas vão ser acionadas, né? Também causando transtorno para o cliente, porque vai ter que uma equipe de eletricista de rede ir lá para solucionar o problema, ou seja, paradas repentinas aí do cliente, não só do cliente que cria essa energia magnetizante por ele utilizar na sua arquitetura a máquina elétrica, mas ele pode também atrapalhar o funcionamento de outros clientes ali, né? Então, basicamente, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, só para vocês terem um. Eu abrir aqui novamente a tabela aqui. Deixa eu abrir a outra aqui, que aí fica melhor para a gente ver. A gente precisa colher os dados aqui, né? Então, esses valores maior e menor aqui, pessoal, o que é isso aí dentro da teoria da gente fazer a correção do fator de potência aí? É o seguinte, quando a gente faz na mão aí, né, e não é um programa que faz, o programa, ele simplesmente pega todos os fatores de potência e faz a devida correção. Lógico que são os fatores de potência, né, os que estão abaixo do 0,92, beleza? Aí, quando você faz ele na mão, seja aqui no curso técnico, seja lá na faculdade, ou seja você como, né, como projetista, como consultor independente aí, né? Quando você não tem posse aí de um analisador de energia, né? Até mesmo tem posse desse analisador de energia, mas você precisa dimensionar o banco de capacitor, né? A teoria é mais ou menos assim. O que que é esse maior valor aqui, né? O maior valor é o maior valor mais próximo de 0,92 aqui. Como assim, professor? Vocês concordam se eu corrigir, ó, o maior valor mais próximo de 0,92 aqui? Olhando aqui, ó, é o 0,83. Hum, coloquei a vírgula no lugar errado aqui, peraí. Vocês concordam que se eu corrigir o fator de potência para o maior valor mais próximo de 0,92, que é o ideal, vocês concordam que eu vou corrigir para o 0,8, para o 0,82, para o 0,81, né? Por isso que você até no algoritmo, né, de um programa aí, de um Proelétrica da vida aí, né, ou de um Auto que ilumine, né, você poderia até colocar essa rotina aqui para ele escolher, na hora que o analisador de energia ele faz o scan da rede, né, ele escolher esse fator de potência o maior, mais próximo de 0,92, porque e você estaria economizando o quê? Você estaria economizando, né, espaço, armazenamento e até você estaria diminuindo a quantidade de iterações. O que que é isso, professor? A quantidade de iterações é a quantidade de repetições de cálculo. Você estaria até otimizando o cálculo, né, do algoritmo que vai fazer essa correção do fator de potência, no caso de um banco de correção do fator de potência que é chamado de banco dinâmico. Ele faz isso online em tempo real, né?
Beleza. Então, o maior valor é esse. Qual que seria o menor valor, professor? O menor valor aqui, já dando spoiler aqui, é o 0,33. E a mesma história. Você concorda se eu corrigir o fator de potência aqui do 0,33, né? Mais, e esse menor valor é o mais próximo de zero, né? É o valor mais próximo do pior resultado, né? O que não é desejável, né? Para a correção do fator de potência, né? Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Então, vocês concordam que se o menor valor deu 0,33, então para valores acima, até chegar no maior valor, o 0,83, né? Que ele está abaixo do 0,92, você concorda que eu também estou corrigindo esse fator de potência. Então, por isso que você pega, né, o cálculo entre o maior valor mais próximo do 0,92 e o menor valor mais próximo do zero. Porque o objetivo, no final das contas, é a gente fazer o quê, ó? É diminuir, ó. Deixa eu até colocar uma cor menor, uma cor. É o diminuir o máximo possível que o ângulo, ó, cosseno de φ aqui, ó, de forma que a potência aparente seja o mais próximo da potência ativa, que seria o santo grau, né? Ah, como assim, professor? Isso quer dizer que quanto mais próximo eu aproximo de zero, né, ou de um, desculpa, né, do fator de potência, o ângulo ele vai diminuindo aqui. Então, a potência aparente e a potência ativa vão ficando igual. Isso quer dizer que eu estou diminuindo o quê? A, a injeção de energia magnetizante no sistema. Eu estou diminuindo os picos de tensão, que pode queimar equipamento e que pode desarmar os dispositivos de proteção, né? Então, o objetivo é esse, é eu diminuir ao máximo esse ângulo aqui para fazer com que a potência aparente e a potência ativa sejam, né, quase que iguais aí. Beleza. Então, ó, a gente vai aqui, ó, identificar os valores da potência ativa e reativa, né? Para quem? Para o fator de potência de 0,33 aqui, ó. Do mesmo jeito, ó, mais próximo de 0,80, deu 83, né? Beleza? Então, ó, você identificando aqui, ó, no 0,33 aqui, ó, a potência ativa deu quanto? Ó, 150. A reativa vai dar quanto aqui, ó? Deu o quê? 400, ó, olhando aqui, ó, tá vendo que depende, 430 kVA reativo. Quero fazer esse cálculo pelo menos até aqui, ó, mais próximo daqui, ó. Agora, do mesmo jeito, ó, vamos achar na tabela aqui, ó. Agora para o 0,83, aí tá aqui, ó. Olha, a potência ativa, ó, quilowatt, ó, watt, 1950 quilowatt. 1950 quilowatt. Agora, se a gente ir no 0,83, ó o reativo, ó, deu 1.300. Olhando aqui, ó. Sempre olha a unidade de medida. Aqui é o consumo em quilowatt-hora, né? É a energia consumida.
Aqui é a potência ativa e aqui é a potência reativa registrada aí, ó. Então deu o quê? 1.300 kVA reativo. Beleza? Aí agora, ó, só você fazer a fórmula aqui, né? Raiz quadrada. Vou escrever que fica mais rápido aqui, ó, que nós já estamos acabando o horário aqui, né? Aí seria, ó, 150 ao quadrado mais 430 ao quadrado. Aqui, ó, 1.950 ao quadrado mais, né? Tudo na raiz aqui, ó, não esquece. Mais 1.300 ao quadrado aqui, ó. Fazendo essa conta aqui, ó, não vou, já vou pegar o resultado aqui, ó, deu 455 kVA. E já o de baixo aqui, ó, deu 2.344 kVA. Daí vocês, né, identifica aqui, ó, para não esquecer, ó, 0,33 e esse daqui que é o 0,83. Beleza? E aqui tá o pulo do gato, ó. Para o fator de potência de 0,33, né? E também tem para o 0,83 aqui, ó. Aí o que que você vai fazer, ó? Vai achar o arco, o cosseno, né? Na calculadora dá cosseno a -1, né? Então, só colocar aqui, ó, arco, né? Arco cosseno de 0,33 e arco cosseno de 0,83. Vocês têm que achar o ângulo na hora de aplicar a forma de correção do fator de potência, né? Voltando nossa calculadora aqui, ó, nossa Cássio aí, que é que vocês têm acesso. Deixa eu tirar isso aqui da tela. Tô rapidão aqui, Thiago. Aí, ó, você vem aqui, ó. Shift, né? Segunda função, ó. O cosseno a -1, ele é o arco cosseno, né? Então, arco cosseno de 0,33 ou 0,33, né? Você pode fazer dos dois jeitos aqui. Não, professor, eu gosto do clássico, 0,33. E eu apaguei, né? Fazendo isso, eu apaguei. Ô, gente boa. Ó, segunda função, shift, né? Arco cosseno, 0,33. Olha, ó, deu 70 graus e vírgula 73. 70,73 graus. Beleza? Deixa eu só fazer o registro aqui, rapidão. Rapidão, Thiago, antes da gente fechar nossa live. Rapidão aqui. Todo mundo falar muito pra mim, eu não acreditava, sabe? Primeiro eu quero torcer, Dia 18, né? a mãe dela mora fora.
É trabalhoso, viu? Vou falar, essa tarefa aqui, ela não é na sentada que você faz, não. Então, ó o próximo aqui, aí você pode repetir. Aproveita aqui, ó, coloca de lado aqui, ó. A outra é 0,83, né? Olha, deu 33 graus e 90. É, que eu ia utilizar essa tecla aqui, ó, mas não compensa não. Que aí ele fala graus, minutos e segundo, não compensa não. 33 graus, 33,90 ou 0,9 graus aqui, né? Beleza? Agora, ó, antes da gente finalizar aqui, ó, já está dando quase na hora, você vai montar aqui, ó, com o fator de potência de 0,33 e com o fator de potência de 0,83 aqui, ó. Aí lembra que a fórmula, né? Você vai pegar o quê? A potência aqui, ó, ativa, multiplicado pela tangente, ó, do ângulo que você acabou de achar aqui, ó, né? Tanto para o 0,33 quanto para o 0,83, né? Olha, menos a tangente do φ2 aqui. O que que é esse φ2 aqui, ó? O φ1 é o ângulo que você quer chegar aqui, ó. É esse aqui, o 23 graus. É o ideal aqui. Então, é a tangente, né? A tangente... Não, esse aqui é o 2. Isso mesmo. Esse aqui é o 2. Então, seria o quê, ó? 150, né? A gente olhando lá na tabela, lá, né? Nessa daqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 150 multiplicado por tangente. O 1 aqui, ó, para o 33, né? Você quer diminuir o ângulo, né? Então, você tem que pegar a tangente do ângulo maior menos a tangente do ângulo menor, que é o que você quer chegar, ó, 23 graus, 0,07. Beleza? Então, aqui do mesmo jeito, ó, o 0,83 aqui, ó, é 1950, né? Vezes tangente do ângulo que você quer diminuir, ó, 33 graus, 0,9, menos a tangente do ângulo que você quer se aproximar aqui, ó, que é o ideal, que é o 0,92 aqui, ó. Rapidão aqui, Thiago, já que a gente termina aqui. Rapidão aqui, Thiago. Ok, professor. Porque senão eu esquecia de fechar aqui. Então, se a gente for, né, fazer esse cálculo aqui, ó, se for jogar aqui na calculadora, ó, tem que ter cuidado, ó, na hora de... Ah, agora deu aqui, ó. Aí, por exemplo, ó, 150 vezes, ó, você fecha aqui, ó, Shift, segunda função aqui, né? Aí você vai lá, ó, tangente de 70,73 menos tangente, né, de 23,07.
E aí ficou dentro aqui do parêntese aqui, ó. Deixa eu ver se eu acertei aqui. É isso mesmo. Deu aproximadamente uma potência reativa aproximada aí, né? Vou aproximar para cima aqui, ó. 366, né? O quê? Kilovolt ampere reativo. Aí do mesmo jeito aqui, ó, você pode aproveitar a equação aqui, ó. O outro, a gente muda a potência, né? Que é o... Espera aí, rapidão. Eu já errei aqui. Shift, segunda função, né? Apertei o zero, tem que apertar o delete aqui, ó. Na frente do número, ó, 1950, né? Multiplicado pela tangente. Agora a gente muda o ângulo aqui, ó. É 33,9, né? Ó, tem que apertar o delete. Eu já ia no AC aqui, ó. 33, delete, ó. 90 aqui, ó. Vai dar igual, ó. O reativo dessa daqui, ó. Deu 480 kilovolt ampere reativo. Beleza? Então é isso, Thiago. Ainda tem mais aqui, ó. Só que esses aqui, eles são mais simples aqui. Tá bom? Eu acredito que agora você tem subsídio para fazer esse restante aqui, ó. Ainda tem essa análise aqui do consumo de energia aqui, ó. Você fazer a troca de lâmpadas desse galpão aqui, ó, dos moinhos Tambari, ó. Se compensa você trocar esse de 52 watts por um de 28. É óbvio que compensa. Por quê? Porque você já está diminuindo, a priori, né? Você está diminuindo a potência, né? De praticamente quase que a metade, né? Vamos dizer assim, a metade, quase, né? Para funcionar as mesmas 9 horas por 22 dias aí. Esse aqui ele está mais tranquilo. Beleza, Thiago? Beleza, professor. Qualquer coisa também eu dou uma. Isso, manda mensagem pelo AVA aí que a gente Uhum. ajuda aí. Mando uma mensagem e dou uma revisada na web aula de novo também. Uhum. Então tá bom. Então, Com Deus, vou aqui fechando aqui para